Olá, meu nome é Marlon Peçanha, eu sou docente no Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar. Em minhas pesquisas eu tenho investigado a inovação didático-pedagógica em contextos reais de sala de aula. Em minhas análises eu tenho voltado o meu olhar não somente para os aspectos mais técnicos dessa inovação, mas também outros aspectos que vão além por exemplo, do uso dos recursos, das características dos recursos, mas principalmente eu tenho focado nas situações de uso desses recursos. Eu tenho me interessado principalmente pelos aspectos, pelos elementos que vêm se apresentando como dificultadores dessa inovação. Por exemplo, no uso de recursos computacionais, normalmente existem muitos estudos que enfocam o uso dos recursos computacionais, por exemplo, nas aulas de física. Parte desses estudos são relacionados ao desenvolvimento de tecnologia, só que, por outro lado, muitos estudos vêm apontando também que talvez o sucesso ou insucesso no uso dos recursos depende mais das situações de uso desses recursos do que propriamente das características dessa tecnologia. Ainda que uma apresentação de slides possa contribuir apresentando elementos gráficos que possam facilitar o entendimento, boa parte da situação de uso de uma apresentação de slides acaba se pautando mais de uma abordagem mais expositiva durante o processo ali em sala de aula. Eu tenho voltado o meu olhar para aspectos mais amplos do que propriamente as características da tecnologia, por exemplo, aspectos relacionados ao conteúdo específico que está sendo tratado, aspectos sociais envolvidos nas situações de uso, por exemplo, no uso de uma simulação computacional para representar um fenômeno que ocorre talvez no mundo microscópico. Existem diferentes aspectos epistemológicos envolvidos nessa construção desse conhecimento que está envolvido ali. Por exemplo, no ensino de física, envolvendo tópicos de física moderna e contemporânea, como elementos da estrutura da matéria, da física de partículas elementares e outros conteúdos específicos da física moderna e contemporânea envolvendo o microcosmos. Existem diferentes aspectos relacionados de um ponto de vista epistemológico, da construção do conhecimento, especialmente conectado aos sentidos, como que os alunos encaram esses fenômenos que são observados. Pela dificuldade, pela abstração, as simulações computacionais, animações computacionais e outros recursos visuais facilitam a percepção de alguns fenômenos. No entanto, a relação que o aluno tem com esse recurso tecnológico, esse recurso visual, inevitavelmente ele vai fazer relações, ele vai direcionar o olhar dele, a forma como ele vai construir esse conhecimento, ele vai empregar muito daquilo que está presente na experiência cotidiana dele. Em outras palavras, se ele tem uma experiência nas interações entre corpos macroscópicos, em que esses corpos no momento que interagem, no momento que colidem, tem um contato, né? Quando ele vai tentar interpretar um fenômeno que está representado em uma simulação computacional, é quase inevitável que ele entenda essa interação entre esses objetos que ele está visualizando como um fenômeno que envolve contato e outras questões mais, o que não faria tanto sentido em um mundo microscópico. E essa forma como os alunos interpretam, constroem o conhecimento com o uso do recurso tecnológico, se essas formas se dificultam o próprio processo de aprendizagem, elas podem ser definidas como obstáculos epistemológicos. Um terceiro elemento que a gente tem observado, e desde uma perspectiva sociológica, é a questão das emoções. Já que dentro do contexto de sala de aula, a gente tem um contexto de interações, professor-aluno, aluno-aluno, aluno-professor, alunos-alunos, existe a questão emocional, de certa forma, ela não é uma coisa somente individual, mas é uma coisa que começa a fazer parte do coletivo. Por exemplo, qualquer situação que possa ocorrer durante a sala de aula, que seja interpretada como agradável, né, pode levar a emoções positivas que podem, inevitavelmente, atribuir um certo significado de sucesso, de facilidade ao entendimento àquele recurso tecnológico.
E dentro desse cenário, a gente tem buscado investigar especificamente como que essas emoções têm permeado as situações de inovação didático-pedagógica.